Paz, irmãos, amém? Amém. Ficou fome agora, foi. Irmãos, vamos ler o versículo lá do capítulo 26 do livro de Isaías. É um canto de louvor. Eu quero ler o versículo 3. Amém? Isaías 26, verso 3. Amém? Vou dar você ficar de pé para a gente ler esse versículo. Amém? Nós temos alguns irmãos enfermos, né? E nós também, como Verônica, Edivaldo, aqui Flamilde e Conceição e Flávio foram lá para Paê, que hoje é o dia deles ficarem com a mãe da irmã Conceição, ok? Diz assim: do Senhor guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Amém? Veja, o verso está dizendo que Deus guarda em perfeita paz aquele cujo propósito está firme nele, porque nele confia. Você confia no Senhor? Amém. Então nem se preocupe, que Ele vai manter você em perfeita paz. Escute, irmão. Tranquilidade é diferente da paz de Deus. Você pode perder a tranquilidade, que é uma área humana, emocionalmente, tá? Da nossa humanidade. Mas a paz que a Bíblia fala, você não perde. Ela não é tirada de você. Viu? Não é assim não. A paz que Deus dá para aquele que é salvo, lavado, redimido no sangue dele, ninguém pode tirar. Mas a nossa humanidade às vezes perde tranquilidade, porque nossas emoções são afetadas por uma diversidade de coisas que possam acontecer. Amém? Mas aquela paz de Deus permanece firme, e ela é que vai fazer você vencer esses obstáculos, essas adversidades que têm roubado a sua tranquilidade. Amém? Portanto, confie no Senhor, porque a perfeita paz do Senhor vai estar sobre a sua vida. Amém? Vamos orar. Vamos orar também pelo pregador que chegou ainda, né? E eu descansei, confesso. Eu fiquei numa night, né? Só fiz digitar 2 trabalhos, né? Um é uma apostilhazinha do Salmo 109, né? E o outro é o livro de Atos, capítulo 4, 31. Mas, e aí descansei, né? Mas espero que ele venha em nome de Jesus. Senão, quem vai pregar? Senhor. Eu, né? O que é a bomba só cai na minha cabeça? O que será, hein? Amém. Nosso Deus e Pai, te louvamos. Queremos colocar o nosso irmão, o pastor brasileiro, como nós, e que está num desafio grande, pastoreando na Espanha. Está tudo certo. Esperamos que ele possa vir conforme a localidade que foi passado para ele possa chegar em tempo hábil. Pedimos por aqueles que estão enfermos, por aquelas que estão enfermas, aqueles que estão abatidos, Senhor, e estão como que recolhidos, mas que o Senhor desperte, porque não é ficando recolhido que vai resolver, é estando aqui no Brasil, no fogo santo, juntos, em oração e louvor ao Senhor, que a vitória vem. Obrigado, Deus, por essa palavra. Abençoa a mensagem desta noite. Abençoa todos que já chegaram, aqueles que ainda estão a caminho. Pai, aqueles que não poderão vir, mas que poderão acompanhar pela gravação através do YouTube e do Instagram da igreja. Aqueles que estão trabalhando, que eu sei que tem gente trabalhando esta noite. Abençoa o louvor, derrama da tua graça nessa noite. Traga o renovo, traga o fortalecimento que nós precisamos. O consolo é importante para a nossa vida, Senhor, diante de tantas coisas que vêm nos desanimar, nos entristecer. Toma
este lugar em tuas mãos, porque é um lugar onde nos reunimos para glorificar o teu nome, para te render graça, Senhor, e para receber aquilo que precisamos, que necessitamos e que só o Senhor pode nos dar. Aceita a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. O louvor está com a oportunidade. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, né? Vamos nos alegrar na presença de Deus. Vamos despertar, igreja. Vamos dar 3 glórias a Jesus. Amém. 1, 2, 3. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Foi para isso que chegamos aqui. Para darmos a perfeita adoração, perfeito louvor a esse Deus que vive e reina para todos sempre. A esse Deus que nos alcançou quando o mundo não nos queria mais. Éramos rejeitados. Até
Então valorize, valorize, porque Jesus, Ele te ama. Aleluia. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para
comprou. Glória a que Deus. nos lavou, que nos redimiu. Para Amém, cumprir Senhor. todas as suas promessas em nossas vidas. Nossa, Senhor. Só a vida. Obrigada, Senhor. Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei.
Vejo
fé, mas que nos purifica para a glória do seu nome. Isso é maravilhoso. Aleluia. Eu convido o diácono responsável para recolher os dízimos e ofertas da casa do nosso Pai. Não que o Senhor precise, mas que a casa do Senhor precisa. Porque tudo que temos para a glória de Deus é com os dízimos e com as ofertas. Aleluia. Agradeça a Deus. Por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, pelo lado eu desisto, só Deus. Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Vamos estar orando pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua presença mais uma vez, Senhor, nos colocamos essa noite para Te agradecer, Senhor, pelo Teu amor, Deus, pela Tua fidelidade nas nossas vidas, mesmo sem merecermos, Senhor. O
estar abençoando, Senhor, cada dízimo, cada oferta que foi recolhido nesta noite, Senhor. Que o Senhor venha estar multiplicando, Deus, e suprindo as necessidades da tua casa, para a honra e glória do teu nome. Amém. As crianças? Está florido, glória a Deus. Convido os irmãos que estendam as suas mãos, né? Sobre essas crianças. Eu estava me lembrando, né? Algum tempo atrás a gente estava com duas, alguém minhas duas, mais duas, né? E Deus tem abençoado, que a gente não deixe de orar por essas crianças e por esse ministério. Eu estou muito feliz, olha como está florido. Glória a Deus. Amém. Senhor Deus e Pai, diante da tua presença mais uma vez, colocamos cada criança, Pai, que está aqui nessa noite. Que o Senhor venha com tua mão, Deus, estender sobre a vida de cada alma, cobrindo, ó Pai, livrando elas de todo o mal, Senhor. Que a cada dia elas venham aprender mais do Senhor. Que o Senhor venha estar abrindo o seu entendimento, Senhor. Usando a cada dia, Senhor, para transmitir a tua palavra, Senhor. E que eles venham crescer e não venham se desviar dos teus caminhos. Essa é a nossa oração a ti, em nome de Jesus. Amém. Aqui, ó. Gente, estenda a mão. Vamos orar com essa criança. Aí essa daqui também. Vem. Senhor dos exércitos, mas o Deus que repreende toda seta. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, tu conheces, Senhor, da planta dos pés ao alto da cabeça. E em concordância com o teu povo, Senhor, declaramos sanidade, declaramos a cura, Senhor, no nome de Jesus, visitando os órgãos internos, ó Deus, e declarando, Senhor, a cura no nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, visitando os seus ossos, visitando sua coluna, Senhor, em nome de Jesus, Pai, com a autoridade dada dos céus, é que oramos assim no nome de Jesus e para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quero convidar Murilo e Del, amém? Murilo e Del, eles vieram de Natal, tempos atrás, ficaram conosco, depois precisaram retornar para Natal. E foi assim, né? Foi recomendado, e eles frequentaram a Igreja da Assembleia de Deus e nos enviou uma carta, né? E eles retornaram para cá, para ficar. Não vai dizer aqui para Natal não, viu? Amém? Amém. Então nós estamos hoje oficializando a membresia dele aqui, amém? Posteriormente, na reunião do conselho, a gente resiste, ok? Vamos falar com eles. Pai, te louvamos pela vida de Murilo e de Del. Dá-nos a tua graça para cuidar deles. Que a tua boa mão esteja sobre eles, suprindo todas as necessidades, desde saúde do corpo físico, mental, emocional, ó Deus, e renovando o espiritual, e todas as necessidades materiais, o Senhor venha suprir, para a glória do nome do Senhor. Nós recebemos com muita alegria, como parte da membresia em nossa igreja aqui local, Betel Brasileiro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tem alguém nos visitando aqui? Eu sei que está. Vem cá, Edivaldo. Está a irmã e a sobrinha de Edivaldo. Fique de pé aí para a gente conhecer. Aí seja bem-vindo. Ele está com a sobrinha, a irmã. Amém. Mais alguém nos visitando essa noite, pela primeira, segunda ou terceira vez? Mais alguém?
Amém? Seja bem-vinda, minha irmã, em nome do Senhor. Carlos foi que convidou ele, né? E estava tentando trazer também pastor Teófilo, né? Mas que agora não foi possível. Mas ele pastoreia na Espanha. E nós nos conhecemos. Não é coincidência, não. Só que a gente não lembra, muita gente no Betel, né, que passa e outros tomam alguns rumos diferentes, vão para outros países, para outras nações, enfim, outras denominações. Mas o pastor Nivaldo é de casa, recebemos ele com muita alegria e fica à vontade, você está em casa, amém? É um prazer. Amém, irmãos. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu nasci no Betel, tenho a alma betelina. Amém. Conheço o pastor Jailson. Amém. E ainda adolescente, nos congressos do Betel, e algumas reuniões ali na capela, a gente vê esses homens de Deus. E quando você é jovem, não sabe ainda os propósitos de Deus, mas admira estes homens, porque cada homem de Deus é inspiração para outro. E eu vi esses homens de Deus, e eu disse, será que um dia eu vou estar aí levando uma igreja, aí por trás de um púlpito? A gente nunca sabe, mas eu quero dizer, pastor Jailson, vê-los assim com o Senhor, como Edmundo, pastor Carlos, que foi de grande também influência. Eu ainda menino, mas olhava aquela juventude daquela época e disse, eu quero ser como um deles. Eu também quero ser apaixonado pelo Senhor como eles. Então serviram de inspiração, e hoje estamos servindo ao Senhor na Espanha. E eu me lembro, disse, Senhor, graças, obrigado, Senhor, por aquelas pessoas que foram referência, aquelas pessoas que nos inspiraram para amar o ministério. Pastor Jailson foi inspiração, pastor Carlos também, e muitos outros irmãos que passam por nossas vidas, e não é em vão. Os irmãos de Natal passaram por aqui, gostaram e voltaram. Quem gosta volta, e Deus que tem os planos na eternidade, Ele cumpre segundo os seus propósitos. E eu louvo a Deus que o Senhor nos levou aí à Espanha, eu solteiro, sem saber o que ia passar ali. Mas quando Deus tem os seus planos, não importa o lugar, o que importa é a presença dEle que vai conosco. E o Senhor nos levou aí, mostrando aquela cultura difícil, fria. Agora está melhor. Agora está melhor, que Deus vai mandar um montão de imigrantes. E graças ao povo brasileiro, as missões brasileiras, a Europa está sendo evangelizada por a boa parte de brasileiros. Para a glória de Deus. E estamos ali em Castellón de la Plana, cidade daí da comunidade valenciana, pregando a palavra de Deus. Quando chegamos ali, não queríamos, como Jonas, Senhor, busca outro, levanta outro, deixa eu quietinho. Mas com quem Deus tem propósito, não pode se esconder. Jonas tentou se esconder, Jeremias tentou se desculpar que era criança, mas quem Deus marca e quem Deus escolhe, não fuja. Deus vai te encontrar e Ele ganhar a batalha. E aí estamos servindo a Deus para a glória do seu nome. Deus tem mandado. Eu quero dizer que a nossa igreja ali é a ONU. Tem gente de todo o país, da Colômbia, de África, Nigéria, do Congo, espanhóis, de todos os lados temos gente, da Romênia, temos gente de todo lado. E Deus nos faz entender que a sua obra não para, que Ele está atuante, que Ele está levantando aqueles com o coração disposto para dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, usa-me se queres. E quando eu vejo Deus hoje me dando esse privilégio de estar aqui nessa igreja, como o povo de pastor Carlos, e quando eu vi o pastor Jailson, eu disse, nem sabe, que às vezes quem chamava a atenção do jovem, eu estava no meio. Mas Deus é Deus de propósito, né? Então, Deus nos levantou naquele lugar para a glória do seu nome. Com a minha esposa não pôde vir, meus filhos, tenho um filho de 20 anos, a minha de 13 anos, que o Senhor concedeu naquele lugar. E eu vejo, irmão, como Deus, Ele trabalha dentro dos seus propósitos. Amém?
Então, para ficar em minhas palavras, quero compartilhar com os irmãos em o livro de Lucas, capítulo 14, a palavra que Deus colocou nos nossos corações para esta igreja, 14, 25 ao 27. E o tema desta noite é seguidor ou espectador. Quem somos no reino de Deus? Aqueles que realmente são seguidores ou aqueles que estão como espectadores? A ver o que acontece, a ver o que vai fazer. Ou somos aqueles que estamos envolvidos naquilo que Deus tem levantado e apresentado para nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus: quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu também. Aleluia, bendito seja Deus. Diz assim a palavra de Deus: ora, ele ia com ele uma grande multidão. Então voltando-se disse: se alguém quer vir a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meus discípulos. Podemos entender, irmãos, que quando o Senhor Jesus Cristo ele começou o seu ministério, a multidão começou a fluir detrás dele. Mas o problema da multidão é que há aqueles que estão no meio como espectadores, aqueles que querem ver um espetáculo, aqueles que querem ver coisas diferentes, aqueles que é como aquele que diz assim: quem vai pregar no culto no domingo? Fulano, não vou, porque eu já escutei uma vez e não quero escutar. São aqueles que sempre estão buscando novidades, a ver o que vai acontecer, o que será agora. E esse é um problema, porque quem é espectador não se compromete, não está comprometido. E nós olhamos a igreja do Senhor nesses últimos dias, podemos ver isso que acontece em nosso meio: aqueles que realmente estão comprometidos e aqueles que só estão como espectadores. Não conte comigo, que faça o evangelista, que faça o pastor, que faça o missionário, comigo não conte, porque essa é uma atitude de espectador, e Deus não nos chamou para ser esses espectadores. Deus nos chamou para ser verdadeiros seguidores, aqueles que se comprometem, aqueles que se oferecem, aquele que diz: pastor, pode contar comigo, porque eu vou estar. Não fique esperando um convite, não fique esperando que o pastor bata a sua porta ou chame pelo telefone. Seja voluntário em nome de Jesus, porque o seguidor, ele é voluntário. Eu estou aqui, Senhor, para te servir. Eu estou aqui para servir o Senhor da obra e não aos homens. Por isso esse é o perigo de estar na multitude e na multidão, e não ser esse seguidor que está disposto. Por isso nesta noite, quem somos? Seguidores ou espectadores? E aí uma diferença, porque o seguidor, ele está disposto a renunciar. E aqui vem lá no texto aqui do Senhor Jesus, quando ele viu a multidão, ele: espera aí que eu tenho que dar carta desse assunto. Quero ver realmente quem está com o coração em me seguir, ou somente é um espectador no meio da multidão. Aí ele começa a dizer aquele sermão mais forte. Aí o pessoal começa a ir: desse jeito assim não dá, dessa forma eu não quero, porque às vezes colocamos nossas condições para servir a Deus. Ó, se o pastor ele não falar meu nome, eu não vou. Cheio de desejo, cheio de sensibilidade. Ele é sensível, tenha cuidado, porque essa é a característica que está na multidão. Se falar comigo mais forte, eu não venho mais para o culto, eu não venho mais para a oração, não venho mais para a doutrina, porque o pastor falou muito forte e ele estava olhando para mim, como o pastor nem estava olhando para ele. Porque a atitude de espectador, ele não se envolve, ele não está interessado no andamento, no crescimento da obra, porque somente ele está acompanhando a multidão. Quem está? Quem vai cantar? Quem vai trazer? Ele somente quer saber para tomar uma posição e dizer assim: não vou,
porque ele não é seguidor. Quem é seguidor, ele não interessa quem está na frente, não interessa quem vai cantar, não interessa quem é o líder, ele está interessado em fazer a obra do Senhor, a vontade daquele que o chamou. Então, se Deus nos chamou, não importa o homem, importa é servir a Deus. Por isso o Senhor começou a pregar tão duro para aquela gente, porque todos eles sabiam que a maioria estava pelo invisível, pelo milagre, e não porque Cristo era o Salvador. E é um perigo nós estamos na igreja pelo que pode acontecer na igreja. Se a igreja não for aquela igreja que tem atividade, que o pastor não faça malabarismo, não vou. O culto hoje não prestou, eu não senti a vontade de Deus. Como é que você não sentiu? Se você não veio o culto com o coração aberto, permitindo que o Espírito Santo te toque, permitindo que a adoração a Deus chegue à tua alma e tu diga assim: eu senti a presença do Senhor, porque Ele estava presente desde o momento que saí de casa. A adoração não começa aqui, a adoração começa em casa, começa quando eu vou adorar o Senhor da minha alma. Seguidor ou espectador. Aí Mateus 8:22 diz assim: e Jesus disse: segue-me, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Ele não estava dizendo que aquele jovem tinha que enterrar seu pai que havia morto. Não, porque havia uma cultura que dizia que o jovem só poderia tomar alguma responsabilidade depois que seus parentes morressem. Ele estava dizendo ao Senhor Jesus: Senhor, quando meus pais morrerem, aí sim eu vou te servir. As condições, colocando condições. Olha, eu vou assumir esse cargo, mas o primeiro que murmurar, que fizer cara feia, eu deixo, eu abandono. Se é seguidor ou é espectador, porque o seguidor, o sangue pode dar na canela, mas ele estar aí. Se às vezes, irmãos, corremos e só compreendemos quando estamos. Quando eu vi os pastores, por isso que me levou aí para o ministério tarde, eu vi os pastores como sofrem, a incompreensão. Ele tem que ser tudo na igreja, ele tem que ser médico, ele tem que ser o piloto da ambulância, ele tem que ser o vigia, mas quando ele necessita, ele está só. Aí ninguém nunca chega para o pastor e diz assim: pastor, o senhor precisa de alguma coisa? O senhor está precisando de um abraço? Está precisando de um aperto de mão? E muitas vezes está. Só que nós somos egoístas, queremos que toda a atenção para nós. Não, o pastor não me chamou, ele não me ligou, ele falou com todo mundo, menos comigo. Mas você já foi ao pastor e disse: pastor, aqui eu estou, conte comigo, irmão do grupo, responsável, diretor disso, daquilo outro, conte comigo porque eu quero ajudar. Aí o Senhor está dizendo aqui: se a gente não renunciar essas coisas que não nos impedem que o poder de Deus, sua graça se manifeste em nossas vidas, vamos ser crentes há 40, 50 anos e meninos na fé, precisando que me dê aí o pirulito. Se não der, o irmão não vai para a igreja. Se não ajeitar direito, ele não vem para as reuniões. Irmão, quem é seguidor, ele está disposto a passar por cima de qualquer coisa para servir a Deus, porque não somos números da igreja, não somos frequentadores de culto, nós somos seguidores do Senhor que redimiu nossas vidas e que nos está esperando no soar da última trombeta para irmos morar com Ele. Por isso, em nome de Jesus, sirva ao Senhor e renuncie a essas coisas que o inimigo tem levantado para deixar você triste. Venha com alegria. É o irmão que está cantando, eu vou ajudar e vou cantar também. É o irmão que está pregando, eu vou aqui interceder para que a unção, a graça de Deus desça sobre ele. Isso me faz lembrar uma história de um pastor que teve uma visão de coroas. E havia uma coroa que era muito grande. E ele disse: essa coroa é minha, porque eu prego, porque eu estou diante da obra, seguramente é para mim. E quando de repente o vento começou a mover aquelas coroas, e a coroa foi para a irmã que limpava a igreja. O irmão ficou: o que é isso, Senhor? Como pode ser para ela? Ela só vai limpar a igreja, e eu é quem prega, as almas se convertem.
Aí o Espírito de Deus começou a falar assim: mas antes de você pregar, ela passa pelos bancos e diz assim: Senhor, a alma que sentar aqui, toca ela. Senhor, a vida que vier aqui, Senhor, abre o seu coração para entender a mensagem do pregador hoje. Por isso que a coroa vai para ela, porque ela é seguidora, não está preocupada com posição ou com cargo, está preocupada em servir a Deus, e se é para limpar com alegria, e se é para ajudar com gozo, porque a recompensa vem do Senhor que fez os céus e a terra. Passa para o Senhor com alegria. Segundo lugar, aleluia, bendito seja Deus. Verdadeiro seguidor, ele está disposto a seguir por em cima de todo. Não dizem que crente não mente, mas a gente mente. Pastor, o que é isso? Sabe quando mais o crente mente? Quando estamos louvando a Deus. Tudo deixarei, ó Cristo. Tu és a minha razão da minha existência. Aí quando a coisa aperta, a gente faz como Pedro, né, o Senhor. A gente começa a murmurar, a gente começa a dizer que falta de sorte que eu tenho, em vez de compreender que é o trabalhar de Deus e dizer: Senhor, eu não estou compreendendo, está doendo, mas eu sei que o Senhor se levantará sobre a terra para me ajudar. O seguidor, ele passa por cima de qualquer coisa para servir a Deus, porque o seu propósito é servir ao Senhor. Tivemos uma reunião de pastores, e um pastor nos trouxe um testemunho, que se ele perguntasse quem quer aceitar Jesus, eu disse: eu quero. Ele contou, irmãos, que em China, sabe quem está evangelizando a janela 10x40? São os irmãos chineses. E tem uma coisa, eles estão tão determinados, que se eles perderem a vida, é a maior alegria. Fizeram a reunião para 100 missionários, só chegaram 97, na China comunista, e a polícia prendeu 3, e os mataram, e a notícia chegou para o grupo, e eles começaram a orar, e o pastor viu que os irmãos estavam chorando, e ele disse: seguramente eles estão chorando por causa dos 3 irmãos que morreram. Aí o irmão que estava lá disse: não, pastor, eles não estão chorando pelos irmãos que morreram. E ele disse: por que então? Eles estão chorando porque não foram eles que morreram por amor a Cristo. Eles queriam morrer por as coisas de Cristo, por isso que eles estão chorando. E o pastor: meu Deus, nós ocidentais estamos aprendendo errado, queremos conforto, não queremos perseguição, não queremos ser perturbados por alguém. Se o irmão olha para o cara fé, estou na luta porque o irmão está contra mim. Meu irmão, passe por cima de qualquer coisa para servir esse Deus que te chamou. Quem te chamou te vai recompensar. Não dê lugar à crítica, à mirada, a esse ou aquele. Vá servir a Deus com alegria, porque Ele é que te recompensa. Nossa recompensa vem do Senhor, e Ele nos dará, aleluia, aquilo que é o nosso tesouro. E escutando, irmão, esse testemunho do pastor Cham, das muitas prisões que ele teve, porque toda a prisão ele pregava o evangelho, o pessoal se convertia. Aí o diretor da casa, muito irado com ele, disse: você vai para a pior agora. E colocou uma que era escura, só se acendia a luz quando os guardas entravam aqui na prisão. E lhe deram muito e quebraram todos os ossos do pastor Cham. E ele chegou na casa desmaiado. Quando ele acordou, e o diretor da casa disse o seguinte: olha, quando ele despertar, dê outra pisa dele e faça o que quiser com ele, só não mate. E quando o pastor Cham despertou, ele estava numa cama, a única cama que tinha na serra, e ele estava com um cobertor, e os outros presos ajoelhados e perguntando a ele: quem é o seu Deus? Eu quero conhecer. Ele disse: eu vou dizer. Não deu glória agora não. E ele disse: eu sei. Agora, antes de eu explicar quem é o meu Deus, diga o que foi que aconteceu. E eu disse: pastor Cham, quando trouxeram o Senhor aqui desmaiado, seus ossos todos quebrados, vimos uma luz que começou a aparecer, e vimos seus ossos voltar ao normal. Os hematomas que estavam no seu corpo desapareceram, e pegando o seu corpo, trouxeram
trouxemos para a cama, e aquela luz foi também para a cama, e nós queremos saber quem é o seu Deus. E de uma coisa, que se havia um preso político, o diretor da casa era responsável pela vida daquele preso político. Se ele morresse, o diretor também tinha que morrer. E o diretor, que tinha muito ódio do pastor Chombo, o homem morreu. E o homem desesperado: vou morrer, vão tirar minha vida. Aí um amigo, um dos soldados, diz assim: por que não chama o pastor Chombo? E ele disse: chama. E quando o pastor Chombo chegou, ele disse: é verdade que o seu Deus ressuscita mortos? Eles disseram de lhe responder: eu quero lhe dizer uma coisa. E começou a pregar para aquele diretor, e o diretor se ajoelhou chorando, e o outro, não era necessário dizer que o Senhor ressuscitou o homem. Meus irmãos, esses irmãos chineses, eles amam ao Senhor de uma tal forma que quando eles saem de China e vão para o Oriente Médio, eles se despedem da família e dizem: nos encontraremos no céu. E eu e você, com raiva do irmão porque fez cara feia, porque criticou, quer deixar o ministério, porque foi mal compreendido, passe por em cima de tudo e sirva a Deus com alegria. Oh, bendito seja o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após de mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Evangelho é cruz, evangelho é sofrimento, evangelho é padecer. Se lhe estão vendendo outra coisa, é mentira. Crente enferma, crente perde trabalho, crente morre. Mas tem uma coisa: se ele é um seguidor, há uma cidade esperando, há um tesouro escondido no céu, preparado para ele. Por isso diga ao Senhor: Senhor, aqui estou para te servir, não importa o que me aconteça, eu quero ser esse seguidor. Isso podemos ver na história dos discípulos. Todos menos um morreram com mortes violentas. Aí você vem dizer que eu não tenho que sofrer, que eu tenho que ser próspero. Se Deus quer prosperar, é questão dele. Ele me prosperou, foi questão dele. Tirando-me daqui para outro país, e eu tendo um privilégio que eu nunca tive. É questão dele. Mas se ele não quiser, tem o céu me esperando, e há uma glória reservada para aqueles que não desistiram e aqueles que amaram por em cima de tudo. E em último lugar, o verdadeiro seguidor, ele suporta as adversidades. Eu creio que o pastor concorda comigo que há momentos que a gente quer correr, há momentos que a angústia bate o coração e a gente tem que rir. Porque afinal de contas as pessoas olham para nós e: pastor não tem que ficar triste, pastor não tem que sofrer, pastor não tem que ter pressão alta. Só Deus sabe, só Deus sabe. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra um Paulo esforçado, e muitas vezes uma igreja ingrata, e muitas vezes gente que deveria apoiar fazendo o trabalho contrário. Mas sabe o que Paulo diz nos seus últimos dias? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Oh, bendito seja Deus. Esteja disposto a guardar esta fé que o Senhor te deu. Não deixe o maligno roubar, não deixe as coisas deste mundo roubar. Aquilo que Deus te deu é seu. Agarre, ele que tem a coroa, agarre para que ninguém venha roubar. 1 Coríntios 4, 8 e 7. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, sendo derrubados, porém não destruídos. Não é o seu fim esta prova. Essa prova não vai te matar, é para trabalhar em você, é para fazer você melhor no reino de Deus. Vasilha que Deus quer usar, Ele primeiro trabalha. Se o fogo está apertando, é porque Ele quer te usar para coisa grande. Por isso Ele é necessário Ele trabalhar
estava em Espanha, assim eu já termino. Nas minhas brigas com Deus, me deu uma depressão. E eu disse: Deus, se eu não voltar para o Brasil, eu vou morrer neste lugar. Aí Deus dizia: você não vai morrer, porque eu tenho propósito. E às vezes, irmãos, a gente pensa que Deus vem para um lado e Ele vem pelo outro. E eu pensava que Deus podia usar algum profeta, que era raro também, mas Deus usou o incrédulo. Eu fui ao médico e o médico disse: olha, eu admiro muito vocês que vêm de fora, estrangeiros, deixa a família, deixa a pátria, deixa a cultura, deixa o teu idioma, para vir a um país, lutar. Vocês são heróis. Eu até acho que tem algo espiritual dentro de vocês. Aí Deus estralou o dedo assim na minha consciência e disse: Senhor, agora eu estou entendendo qual é o propósito. Se acabou a depressão, eu vou fazer o que Deus quer nesse lugar, porque Ele está comigo. Fique em pé em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Irmão, se você chegou aqui pensando em desistir, entregar a carta para o pastor, em nome de Jesus, o Senhor está aqui para dizer: mude de atitude. Se você quer entregar o carro, se você quer abandonar o grupo, se você quer deixar o irmão que está na direção, foi Deus que colocou, e quem tira é Deus. Você não pode tirar, não deixa daquilo que o Senhor colocou no tempo certo. O Senhor obra como quer. Enquanto isso, fica no teu lugar, fica no teu lugar, fica no teu lugar, fica no teu lugar, porque Ele vai operar. Cerra teus olhos em nome de Jesus. Cerre seus olhos em nome de Jesus. E ore comigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu sei que a luta é grande, Senhor. Tem se levantado os maremotos, os vendavais, tentando nos tirar do nosso lugar, fazendo de espectadores, Senhor. Mas a tua palavra, Senhor, nos desafia a sermos realmente, Senhor, verdadeiros seguidores, por em cima de todos, Senhor, com o coração determinado em seguir ao Senhor. Oh Padre, ajude-nos, por favor, Padre Santo, a sermos, ó Deus, esses seguidores determinados, ó Senhor, a te servir por em cima de qualquer coisa. Abençoe esta igreja, abençoe o anjo dessa igreja, abençoe esse ministério, Senhor. Pai Santo, prospera, multiplica, levanta, Senhor, nesse bairro, essa igreja como uma tocha para alumiar, Senhor, alumbrar, Senhor, os que estão em treva. Pai, em nome de Jesus, eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a igreja. Poder sentar, pastor Jair. Muito obrigado. Amém, irmão? Eu quero chamar Tiago e Bruna, amém? Tiago e Bruna. Bruna faz aniversário, depois os dois fazem aniversário, depois é Tiago. Olha só. 3 aniversários seguidos assim. É bênção. Quero chamar a missionária para orar. Mais alguém fez aniversário, completou mais um ano, fez mais um ano de casado, mais alguém, ou só eles? Amém? Então, aumentaram de idade. E foi só a idade que aumentou. Um não aumentou de idade. E aumentou a idade de casamento. Casamento, É muito privilégio. Amém, irmãos? A paz do Senhor. Eu cheguei e eles eram recém-casados. Acompanhei a gravidez de Rebeca, a gravidez de Yasmin. E isso é privilégio, irmãos. É privilégio. A igreja é ricamente abençoada quando nós temos casamentos solidificados na rocha que é o Senhor. Amém? Deus abençoe, contemple o desejo do coração de vocês, dê saúde, que o amor se renove, a paciência. Casar não é fácil, manter o casamento ainda é mais difícil. Mas vale a pena, na verdade, os casados sabem que vale a pena. Tem um caldinho bom. Amado Deus, nós te louvamos, bendizemos ao Senhor pela vida dos teus filhos, que esta semana o Senhor
os agraciou com mais um ano de vida. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido com eles graciosamente. O Senhor tem cuidado, tem preservado, o Senhor tem derramado as suas bênçãos sobre a vida dos teus servos. E também, obrigado, Pai, por 17 anos de comunhão, de amizade, de companheirismo na vida deste casal. Que as bênçãos do Senhor se renovem a cada manhã sobre a vida deles, para que eles possam criar as suas filhas, Senhor. Deus amado, com responsabilidade, firmados na Tua palavra. Que a Tua graça, o Teu favor, a Tua bênção seja sempre derramada. Que os Teus filhos desfrutem do melhor que o Senhor tem para dar a eles. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. E eu quero agradecer em nome da igreja que vocês fazem por nós. Bruna, tesoureira da igreja, Tiago, desde eu cheguei aqui, e Tiago segura embaixo. Nunca eu vi, lidero os casais, nunca vi Tiago com má vontade. Então, isso é bênção. E nós só temos a agradecer, porque a gente dá o que é eles, né? A nossa gratidão, a nossa amizade, e louvar a Deus pela vida deles, pela perseverança, pelo cuidado que eles têm para conosco. Amém. Não é fácil, né? Ela trabalha, ele chega tarde, tem que pegar as crianças, ele também. E fazer a contabilidade da igreja não é brincadeira, né? Eu pouco auxilio, às vezes ela está pastor, pelo amor de Deus. Eu jogo, né? As cobranças, eu jogo para ela, as mudanças que ocorrem dessa modernidade tecnológica, mas ela tem dado conta, graças a Deus, a gente não tem recebido reclamação da instituição como todo, né? Graças a Deus. E nós temos o azul. Nós temos fiscalizações, né? Eu fiscalizo também para as igrejas, sou fiscalizado. Fora isso, tem a tesouraria, tem o conselho fiscal e depois tem a Assembleia Geral, onde eu faço parte também, porque tem uma operação de conta. Então ninguém pode fazer nada errado. Qualquer coisinha é puxão de orelha de imediato. Mas graças a Deus a gente nunca foi, nunca teve nossas orelhas puxadas, né? Graças a Deus, né? Por isso, então louvo a Deus pela vida deles. Nós vamos ver os avisos aí, mas tem uma mudança no evangelismo que a gente vai fazer na praça. Vai ser dia 4 de abril, primeiro sábado, também. O pastor Carlos está na responsabilidade, certo? Nós vamos aqui, sábado, vamos fazer um culto lá, está na responsabilidade do pastor Carlos. Hoje ela vai dar o endereço para ele, já conversei com ela está precisando desse culto sábado. Ainda bem que, porque se os ministérios quiserem se reunir na sexta, não vai ter problema, certo? E o que está marcado no Ministério de Casais, no dia 28, está marcado. Só vamos ver agora o local. E essa semana eu vou ver se eu consigo um local muito bom, que a gente sempre faz. E amém. Depois a gente vai marcar um outro, para eu trazer o pastor Alcione para trazer uma palestra bem específica na área dele, que é importante. Ok? Amém. Alguma coisa? Uma família especial para a diaconisa de Maria. Faz pesquisa, né? Joga para mim, né? Apareceu